Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert. Então, estou aqui para a gente iniciar de uma vez por todas, né, os nossos estudos através do livro didático. Eu passei para vocês esse roteiro tanto para 1 quanto para 200. Estou no grupo aqui das sociais que ficam no online. E as atividades, né, eu vou fazer algumas aqui agora nesse vídeo, as outras eu vou gravando ao longo da semana. Com essa metodologia eu pretendo não mais ministrar as mesmas aulas, porque enquanto vocês vão estar assistindo no presencial, o pessoal que está em casa vai poder também assistir no momento em que eu postar, né, o link da aula no YouTube, ou a qualquer momento, né? Então vai ficar mais fácil da gente prosseguir com nossos conteúdos, considerando que a gente ainda está nesse novo normal, né, de aula híbrida, que não é 100% integral, metade da turma em casa, metade da turma na escola, e aí em um mês eu não consegui avançar muito, acho que nem eu, nem a maior parte dos outros professores. Então, sem mais delongas, a gente vai responder aqui, ó, a gente vai responder essa atividade bem aqui, ó, qual é a página 42, né, primeira da página, na verdade, sabendo aqui, a página 42, e aí se der tempo nesse vídeo, para não ficar um vídeo tão longo, eu posso gravar um outro vídeo, a gente vai responder aí as demais na sequência, né, todo esse capítulo aí. Deixa eu entrar bem aqui no livro didático para vocês. Estou com ele aqui em PDF, né, a versão dele. Deixa só ele abrir aqui, que ele é um pouquinho pesado. Então, esse aqui é o capítulo 2º, vai falar da poesia e da prosa romântica no Brasil. Ele vai trazer aqui o percurso do capítulo, que vai acontecer, é o roteiro, né? E aí, eu pedi para vocês lerem a partir da página 36, né? E aí, ao longo da leitura, vocês vão percebendo que tem atividades e tem a parte teórica, né? É importante que vocês leiam, pelo menos que vocês possam ler essa parte aqui, né? Porque aqui é a parte do contexto histórico, ele vai trazer a parte das características, vai trazer a parte dos autores e obras, né? Cada qual com as suas peculiaridades. E claro que ele vai transversalizar, né, o tema do romantismo com outras áreas do conhecimento. Vocês viram aqui que eu acabei pulando, né, algumas atividades. Não vai dar para responder tudo porque são muitas atividades e a gente precisa ainda estudar tanto a parte de literatura, né, que a gente vai até o simbolismo, e tem também a parte da estrutura da língua, né, que é a norma padrão, que é a parte da gramática. A parte da produção de texto não é comigo, é com outro professor. Não sei com quem vocês estão trabalhando, mas esse livro também tem a parte de produção textual, redação. Então, gente, vamos aqui para a atividade. Essa atividade aqui da página 42, não é isso? Só voltando aqui para confirmar. Página 42, na verdade o texto começa na página 41. E aí eu não vou mais adentrar na parte teórica. Eu ministrei para vocês na sala de aula uma introdução sobre o romantismo, né? Falei um pouquinho do conceito, fiz aquela timeline para explicar para vocês e situar vocês no tempo, né, em relação aos nossos estudos literários. Falei um pouco do contexto histórico global e não adentrei um pouco das características também, né? E não adentrei na parte da seara das fases, né, do romantismo ainda. E aqui, se vocês tiverem feito a leitura, né, ele já vai trazer aí a primeira geração, que é a geração dos nacionalistas, né, aqui no Brasil. Então essa parte aí é com vocês, eu preciso que vocês façam essa leitura. Eu vou ministrar as aulas em resumo, claro, né, para fazer aquela síntese, mas a parte de condensar, né, de ter uma leitura um pouco mais aprofundada é com vocês. Eu preciso que vocês sentem, abram um livro, leiam, para vocês conseguirem entender todo o assunto. Isso não é só com literatura, né, com português, mas com todos os componentes curriculares. Então vamos lá, pessoal. Beleza, então eu vou ler para vocês aqui o canto 4º, né, da obra poética Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi.
Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estanhos e guinavos, calcados aos pés. Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de pernas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por índios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro, de um troço guerreiro, com quem me encontrei. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado, de pernas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Você já ouviu falar no livro Ijuca Pirama? Bom, hoje iremos conhecer a obra de Gonçalves Dias. Vamos lá! Gonçalves Dias foi um poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. É lembrado como o grande poeta indianista da primeira geração romântica e também como o autor de um dos melhores contos líricos da literatura brasileira. Ele nasceu em Caxias no dia 10 de agosto de 1823. É filho de um comerciante português e uma mestiça. Durante sua infância, ajudou seu pai no comércio enquanto recebeu educação por um professor em aulas particulares. Foi para Coimbra em 1838 e iniciou em um colégio de artes onde se formou em um curso secundário. Em 1840, matriculou-se na Universidade de Direito de Coimbra. Em 1847, com a publicação de Primeiros Cantos, conseguiu sucesso e reconhecimento pelo público. No ano seguinte, publicando o Segundo Canto, logo após, em 1851, Gonçalves Dias foi nomeado professor de Latim e História do Brasil. Gonçalves Dias faleceu na Costa do Maranhão no dia 3 de novembro de 1864. Ijuca Pirama, considerado o mais perfeito poema épico indianista da literatura brasileira. O indianismo na poesia romântica é a afirmação da nacionalidade e coloca o índio como herói. Publicado em 1851, é considerado a obra-prima do autor, pela excelência tanto da forma quanto no conteúdo. O poema descreve o drama vivido por um índio tupi, sobrevivente de sua tribo, que é capturado pelos timbirás e deve ser morto em um ritual. Porém, deve antes relatar suas façanhas, para provar que é digno de ser sacrificado. O tupi revela que deixou sozinho o pai velho e cego, pedindo para ser libertado a fim de cuidar dele, que não deve tardar a morrer. Promete consente em libertá-lo, mas sem a promessa de voltar, porque não querer com carne vil enfraquecer os fortes. Liberto, o guerreiro tupi volta ao local onde deixará o pai. Pelo cheiro das tintas no corpo do filho, o pai percebe que ele fora preso e libertado, o que contraria a ética indígena. Com indignação, o pai exige que ambos voltem à tribo dos Timbirás. Bem, pessoal, eu coloquei para vocês um pequeno vídeo resumo aí, né, sobre um pouco da biografia, né, um pouco da vida, na verdade, do Gonçalves Dias e um pouco dessa obra Ijuca Pirama, né, que conta a história aí desse índio aí da tribo Tupi, né, que fala um pouco de código de conduta, né, essa poesia é um poema épico porque tem uma historinha, né, como eu falei para vocês com relação aos regramentos, né, da tribo indígena, das tribos indígenas, e com esse final aí, né, porque ele acaba suplicando pela vida, e isso contraria aí esses preceitos, esses dogmas indígenas, né, dos índios, e isso faz com que o pai dele ficasse, né, bastante envergonhado, porque ele preferia que o filho morresse ao invés de pedir clemência. Enfim, são
códigos, dogmas, né, preceitos que a gente precisa respeitar. E aí a gente vai agora para as questões. Primeira questão aqui, pensando sobre o texto e a sessão, né? Explique de que modo o guerreiro tupi se apresenta aos aqui está Timbira, né? Mas tem algumas versões que é Timbirá, com acento agudo, né? Aqui no final, na letra A. Então a gente pode colocar que ele se apresenta como um filho das selvas, né? Ele diz assim, ó: meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Ele está falando isso para os Timbirá, para a tribo oposta, né, a dele, porque ele é da tribo Tupi, né? Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Ele fala também que ele, mais embaixo ele vai dizer, né? Cadê aqui? Bem aqui na segunda estrofe, ele diz, né? Deixa eu só destacar aqui para vocês, posso colocar assim. Então ele fala, ó: sou bravo. Não posso colocar, não posso fazer essa marcação aqui. Eu pensei que desse para fazer, não dá para fazer, gente. Vou colocar então essa aqui. Então ele fala, ó: sou bravo, sou forte, né? Ele diz que é filho do norte. Então aqui, né, nessas partes aqui, a gente pode colocar que é uma descrição, né? Que é justamente isso que a pergunta quer, né? Quer saber como é que ele se apresenta. Então ele fala que é filho das selvas, podem colocar assim, né? Ele diz que é filho das selvas, que ele é descendente, né? Que cresceu nas selvas, que ele é descendente da tribo Tupi. Então tudo isso aí contempla aí essa primeira resposta. Vamos avançando. Questão 2. Na sua opinião, há uma contradição entre a forma como o guerreiro Tupi se apresenta e o pedido que faz ao chefe Timbira. O Tupi diminui sua força como herói guerreiro. Por quê? Aqui é uma questão pessoal. Antes de eu responder essa questão para vocês, eu queria só ler aqui no vocabulário de apoio, né? Tem aqui umas palavrinhas, vocês podem perceber. Tem umas palavrinhas aqui, ó: pujante, fado, vis, ínvios, quebranto, troço. Essas palavrinhas que estão destacadas aí numa outra cor são palavras que podem trazer uma certa incompreensão com relação ao sentido. E é sempre bom a gente fazer a leitura até para aprimorar e aumentar o nosso vocabulário, né? O nosso conhecimento vocabular, lexical. Pujante é poderosa, fada é sorte, destino, vis é infame e desprezível, e ignavo, covarde e fraco, ínvio, intransitável, quebranto, cansaço, torpor, e troço, né? Aqui no caso é com o O, a pronúncia com o O fechado, não é. Aliás, eu li com o O aberto, peço desculpa, eu li troço, mas é troço, né? Troço no caso é corpo de tropa, porque troço seria aí um outro significado, né, gente? Então aqui a pergunta, né? Tem alguma contradição entre a forma como o guerreiro Tupi se apresenta e o pedido que ele faz ao chefe Timbira? O que vocês acham? Aqui não tem, né? Porque ele fala que ele é bravo, que ele é forte, né? Então nessa primeira parte aqui, né, a gente não vê nenhum tipo de contradição, né? Porque é o que a gente espera de no caso, a gente enquanto indígena, né, vamos nos colocar no lugar dos índios, né, que tem essas condutas e esses regramentos. Então a gente espera que eles não vão dizer que eles são fracos, né, que eles são desprezíveis, ou então que eles não vão lutar. Então a gente vai esperar realmente essa postura de guerreiro, de herói, né? Então não tem uma contradição nessa primeira pergunta, só que tem mais perguntas, né? O Tupi diminui sua força, né, como guerreiro herói, né? Na verdade aqui, nesse primeiro momento, ele não faz bem isso, né? Ele pedia pela manutenção da vida em nome de um ideal maior, que era, no caso, cuidar do velho pai, né? Então aqui ele não diminui a força dele como guerreiro, né? Tanto é que ele fala que ele nasceu nas selvas, que ele descende da tribo Tupi, que ele é bravo, que ele é forte. Só que ele não diminui aí a força dele, né? Como herói guerreiro, né? Ele só pede para que ele viva porque ele tem um desejo de cuidar do pai. Então essa aí seria a resposta, né? Mas uma resposta sugestiva. Vocês podem ter uma resposta diferente dessa. Aí a questão 3 diz o seguinte: em seus estudos sobre a antropofagia, os historiadores estadunidenses
Daniel Diel e Mark P. Donnelly afirmam: existe uma variedade de razões básicas que explicam por que uma sociedade praticaria o canibalismo. O canibalismo é quando a gente, no caso, né, um ser humano come carne humana, né? Seriam os canibais, né, se alimentar de carne humana. Pode ser parte de uma cerimônia que honra os mortos, pode ser uma celebração pós-batalha na qual a bravura de um inimigo é absorvida pelo vencedor. Tinha-se isso também, né, essa questão antropofágica. Precisam ver que a questão antropofágica no modernismo, no século XX, vai ter um movimento antropofágico, né, aqui no Brasil. Só que não é nessa questão canibalesca de comer carne, mas é de absorver conhecimento, intelectualidade, expertise, inteligência, né? Eles vão se valer disso, o pessoal que adere, né, que vai aderir a esse movimento da antropofagia. Aí, continuando, pode ser um meio de infligir um último insulto a um inimigo derrotado, pode ser um meio desesperado de defender-se da fome extrema. Aí, aqui as perguntas. Letra A. Considerando a leitura do trecho de Ijuca Pirama, qual das razões apontadas no texto acima explica a prática do canibalismo pelos Timbira? Aqui no caso, né, seria a razão que está nesse fragmento, né? Nesse bem aqui que ele fala, ó, uma celebração pós-batalha, né, na qual a bravura de um inimigo, né, no caso, como ele tinha sido capturado, né, o ideal seria que ele se entregasse, né, mostrasse a bravura dele, como ele não tinha mais como guerrear contra os rivais. E aí, né, depois disso, após isso, né, ele ser comido, né, devorado pelos índios inimigos. Então é nessa parte aqui, né, a razão, né, que explicaria o canibalismo pelo Timbira seria eles quererem comer o índio tupi para absorver a bravura dele. Essa aí seria a resposta que eles falam bem aqui. Eu acho que eu pegaria aqui a canetinha para marcar para vocês. Essa bem aqui, uma celebração pós-batalha, né, na qual a bravura de um inimigo é absorvida pelo vencedor. Essa aí seria a resposta da letra da terceira. Aí a letra B, relacione a resposta que você deu no item acima com a atitude do chefe Timbira que surpreendeu a todos libertando o inimigo. Então, como a gente viu lá nas questões anteriores, é nessa parte aqui que residiria a contradição do índio tupi, né? Porque o chefe dos Timbiras considerou ele fraco, né? Porque ele implorou pela vida dele. Tem uma parte que não fala nesse canto aqui, não mostra, né? Eu acho que é no canto 8º que tem essa parte aí, que diz que ele chora na presença do inimigo, né? E ele chora na presença do Timbira. E aí, diante disso, o chefe do Timbira prefere soltá-lo, né? Ao invés de comer um guerreiro que se acovarda, né? Diante da morte. Então, para eles, a carne que ele estaria comendo não faria bem, não seria bem digerida, né? Porque ele não estaria absorvendo bravura, força, coragem, né? Enfim, porque ele acaba ainda que o ideal dele, ainda que fosse, ainda que o motivo dele de pedir, na verdade, para não morrer fosse um motivo altruístico, né? Que é cuidar do pai. Como a gente tem percebido aqui, né? Nessa questão indígena, isso não vale muito a pena, né? Então essa aí seria a resposta, né? Ele considera o tupi um fraco, né? Porque ele implora pela vida na presença do inimigo. E aí devorar esse guerreiro, né? Seria absorver características ruins, ok? A questão 4, na penúltima estrofe do canto 4º, ocorre uma anáfora. A anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição, né, de frases ou palavras no início dos versos, dos períodos, né? Geralmente no início, né? Pode ser também no meio ou no final. Tipo, né? Tem aquele sermão do monte, né? Que Jesus proferiu, né? Que é das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. Cada vez que se repete aqueles bem-aventurados, ali aquela expressão é anafórica. Isso é uma anáfora, né? Aí ele quer para transcrever a parte da anáfora.
É nessa parte bem aqui que ele fala. Cadê? Acho que tá aqui em mim, né? Tá aqui na penúltima estrofe. Ele diz assim, ó. Então bem aqui essa expressão em mim se repete, ó. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava. Então aqui eu tenho um recurso de estilo, né? Uma figura de linguagem anáfora. Eles podem colocar assim como resposta, que é aí esses 3 versos, né? E a letra B, para a gente fechar essa atividade, qual é o efeito expressivo desse recurso linguístico na argumentação que o guerreiro tupi desenvolve a fim de permanecer vivo? Então, aqui a gente pode ver que esse recurso, né, que essa anáfora, ela reforça a ideia de que o velho pai do guerreiro depende dele para sobreviver, né? Basicamente isso, né? Porque de fato ele já estava bastante envelhecido, bastante idoso, né? Apoiar, afirmar, ele era cego, o pai dele, né? Apoiar, afirmar, descansar. Então a gente pode colocar isso aí como resposta, né? A ideia de que o pai precisava dele para que ele sobrevivesse. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi a nossa primeira correção. A gente vai dar uma pausa agora e aí eu vou gravar um outro vídeo, né, para não ficar tão longo, com a próxima correção, com a próxima atividade que eu passei para vocês, que aqui na sequência seria, né, essa bem aqui da página 43, 44. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.